Trouxemos esta mensagem sobre a paz de Joana de Ângeles para iniciarmos o trabalho de hoje. Vive sempre em paz, uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. É mais uma das frases maravilhosas de Joana de Ângeles. 7, que fala, que se chama Pedi e Obtereis e que é todo dedicado à prece. Fala-nos da eficácia da prece, da qualidade da prece, de como deveremos fazer uma prece. E agora estes itens que vamos estudar hoje dedicam-se então sobretudo às preces feitas a espíritos que já partiram do mundo terreno e passaram para o mundo espiritual. Portanto, esse vai ser a agenda do nosso programa de hoje, para esta apresentação. Isto não dá, ao costume, Então, comecemos pelo item 16, que nos fala das preces inteligíveis. E diz-nos assim Paulo, na primeira epístola aos Coríntios: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Portanto, se eu não entender as palavras, serei um bárbaro. Bárbaro no sentido de estrangeiro. Nesta altura, tudo quem não era romano era bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. E não colhe fruto porquê? Porque não entende. Porque não percebe a linguagem utilizada. Nunca dá isto. Já sei porque é que não dá. Porque não está ligado ao computador. O material tem sempre razão. Passamos à continuação, mesmo assim não dá. Ligar de lado. Agora já está. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá Amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Portanto, se o indivíduo não entende as palavras, não entende os conceitos que estão ali a ser transmitidos através da prece, como é que diz Amém? Amém é uma palavra utilizada que significa assim seja. E é usada não só no catolicismo, como no judaísmo e até no islamismo. E depois São Paulo conclui: não é que a vossa ação não seja boa, porque nós estamos lá de coração. Temos lá o nosso pensamento, a nossa intenção. Mas os outros é que não se edificam com ela, porque não entendem. Portanto, é aqui
explicação, Allan Kardec vai desenvolver melhor esta ideia. E diz-nos: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Já tínhamos visto isto de itens anteriores. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Parece lógico, não é? Porquanto, o que não se compreende não pode tocar o coração. Portanto, se nós não entendemos, o nosso coração também não é afetado, digamos assim, não é atingido por qualquer ideia. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas, de conjuntos de palavras que nada dizem ao espírito. Portanto, caímos aqui naquilo que já estudamos das preces mecânicas. Portanto, as pessoas falam, dizem palavras, mas isentas de sentido. Allan Kardec, claro que nesta altura vai se referir ao que se passava, sobretudo na Igreja Católica, em que os padres, e isso aconteceu até há bem pouco tempo, falavam a missa em latim, que era completamente ininteligível para a grande maioria das pessoas, só os eleitos é que sabiam o latim suficiente para acompanhar a missa, e por outro lado até o faziam de costas para o povo. Portanto, vejam, criando assim uma distância tal que de facto não era possível que essas preces tivessem conteúdo e que nos dessem vontade e que nos gerassem ideias de caridade, de amor, seja, não é? Daquilo que se pretendia com esse tipo de missas. Para que a prece toque, torna-se preciso que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como uma simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Portanto, lá está as tais preces ditas de forma mecânica, mas que às vezes também têm o seu, às vezes não, também têm a sua necessidade de serem feitas porque nos preparam a mente, preparam o ambiente para que nós possamos começar então a falar com Deus segundo as nossas próprias palavras. Muitos oram por dever, alguns por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, pelo que se julgam, portanto, que já fizeram aquilo que era necessário. Desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes em tal ou qual ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo mais sensível à forma do que ao conteúdo é rebaixado. E remete-nos para este capítulo, para as preces dominicais. E, portanto, a prece dominical foi, de facto, a prece que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deixou, para que nos pudéssemos dirigir ao Pai, ao Criador. E é uma prece belíssima, Pai Nosso, e muitas vezes, como eu dizia há pouco, serve-nos para nos tranquilizarmos, para criarmos à nossa volta uma atmosfera espiritual, para nos elevarmos e então podermos pedir ou louvar a Deus de uma forma mais individual. Continuando, chegamos então ao tal ponto do que já falamos anteriormente, em que agora, nestes itens, vamos falar das preces, mas desta vez das preces pelos espíritos que estão na vida espiritual. Já saíram, já
findaram a sua vida na Terra. E então fala-nos dos espíritos sofredores que reclamam preces, e estas são-lhes proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Ora, isto faz todo sentido, porque nós também, se formos fazer alguma prece por algum espírito, é sempre espírito, por uma pessoa que esteja doente, enferma, claro que essa pessoa, e se o fizermos sobretudo com vontade e com sinceridade, isso vai fazer com que essa pessoa se sinta de facto mais animada, porque considera que há alguém que pensa nela, que se preocupa com ela, não é? E portanto, quando nós dizemos vou rezar por ti, isso é sem sombra de dúvida uma felicidade que estamos a dar a quem está numa posição mais frágil. Portanto, já sabemos que os espíritos sofredores reclamam por preces e que estas lhes são proveitosas. Entretanto, a prece tem sobre eles, além desse consolo, uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. E é nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sintomas. Portanto, vejam o efeito fantástico das preces, não é? Neste caso até podemos falar das preces intercessórias, pelos espíritos sofredores, pelos espíritos que já não estão na vida espiritual. Neste livro, O Céu e na Terra, na segunda parte, há muitos exemplos que podem ler sobre os efeitos das preces nos espíritos sofredores. No item 19, Allan Kardec diz-nos: há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem duas alternativas. Ou é salvo, ou é condenada às penas eternas, resultando assim, em ambos os casos, inútil a prece. Portanto, isto é o juízo final, não é? Ou é salvo, ou é condenado, mas condenado de uma forma eterna. Será que isto faz sentido? A pessoa é condenada para todo sempre? Não tem possibilidade de se reabilitar? Não lhe é dada uma oportunidade de melhorar? Se pensarem, como Allan Kardec vai fazer e vai construir todo aquele raciocínio maravilhoso que ele sabe fazer, se pensarmos nas qualidades de um Deus em que acreditamos com fé, de um Deus infinitamente bom, misericordioso e justo, esta crença neste Deus é possível que se coadune com estas penas eternas? Faz algum sentido isto? Não. Bom, ainda bem. Vamos então assistir ao raciocínio de Allan Kardec, que vai chegar à mesma conclusão que vocês chegaram. Sem discutir o valor da crença. Portanto, ele agora nem põe em causa se essa crença é ou não, a crença do dogma das penas eternas, é ou não válida. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos que a realidade das penas eternas irremissíveis, portanto, imperdoáveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Portanto, temos aqui duas premissas: penas eternas e imperdoáveis, e por outro lado, se as nossas preces são ou não são úteis aos espíritos sofredores.
Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos, por aqueles que são malvados, por aqueles que fazem mal? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, seriam para eles uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Já vimos que sim, nos itens anteriores. E agora Allan Kardec faz esta comparação com aquilo que se passava na Terra e que se passou na Terra durante muito tempo, em que os condenados, portanto aqueles que eram ladrões, que cometiam erros e faltas importantes contra a sociedade, eram então condenados às galés, que eram aqueles barcos, não é? Que na altura faziam as mercadorias e que, como não havia motores elétricos, portanto eram propulsionados pelos remadores, e esses eram condenados, esses indivíduos. E então ele diz, na Terra, quando o homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar os grilhões para aliviá-lo dos pesos deles? Então será proibido, será interdito às pessoas que são caridosas ir lá ajudá-los? E pergunta ainda, sendo alguém atacado de um mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio? E continua, lembrai-vos de que entre os réprobos, portanto esses seres mais condenados, não é? Pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Portanto, Allan Kardec agora chama-nos aos sentimentos que nós temos pela nossa própria família, não é? Pelas nossas emoções, para que entendamos o que é o valor da prece para esses espíritos sofredores. Dizei que, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Ou recusarias um bálsamo que seca chagas? Não farias por ele o que farias por um galé, por um tal desses condenados? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? E porquê é que ele pergunta isto? Porque isto não é ser cristão, certo? Se nós não auxiliarmos, lá está sempre a lei, o principal mandamento, que é o amor ao próximo, não é? Faz bem sem olhares a quem. Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença num Deus que põe na primeira categoria os deveres de amor e ao próximo. Quanto mais primitivos são os homens, menos desenvolvimento têm intelectual e moral. O desenvolvimento moral é, de facto, o último a aparecer. E se nós voltarmos àquela época de Moisés, não é? De facto, com aquele tipo de povo que acreditava num Deus vingativo, que temia o pecado, que temia, portanto, com aqueles 10 mandamentos que Moisés deu, não é? E que muitas vezes se praticava um tipo de justiça, de facto, bastante violenta. Se nós pensarmos nessa época, de facto não poderia ser de outra maneira, não é? Porque os homens pensavam assim. Os homens pensavam, estavam habituados, digamos assim, à violência, à vingança. E se nós lhes falássemos numa lei e numa doutrina toda espiritual e de amor, provavelmente eles não acreditariam.
e até pensariam que Deus era fraco. Não é? Porque eles estavam habituados a ver reis déspotas, vingativos, e era assim que aquele povo o pensava, não é? Portanto, isso é parte de uma evolução que nós tivemos lá atrás e que, felizmente, aos poucos e poucos, fomos evoluindo e hoje consideramos inaceitável as condenações perpétuas, não é? Inclusivamente estas leis que ainda existem da morte, não é? De condenação à morte, porque nos parecem ainda parecem-nos primitivas, nós que já temos algum conhecimento, não é? Ora, o que aqui também é importante é que a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Portanto, o facto das penas não serem eternas não significa que não haja penalidades. Porque Deus sabe, muito melhor do que qualquer outra entidade, distinguir o que é o bem e o que é o mal. Negar, neste caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos, que vamos buscar, a assistência moral dos que nos querem bem. Portanto, aos nossos benfeitores, aos nossos anjos da guarda. Vamos passar agora à imutabilidade da lei divina. Isto, como nós tivemos o descaramento de pôr ali em cima, para que se faça alguma distinção das ideias dos itens anteriores. Outras pessoas baseiam-se numa razão mais especiosa, que é a imutabilidade dos decretos divinos. Esses dizem que Deus não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Claro que não. Isso era impensável. Porque se assim não fosse, o mundo careceria de estabilidade. Claro, se cada um de nós pedisse a Deus uma determinada coisa e se Deus nos atendesse a todos, cada um individualmente, seria o caos. Não é? Portanto, as leis divinas, como todos sabemos, são imutáveis, porque são perfeitas. O homem nada tem de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se e adorá-lo. Isto para estes que acreditam que um dos fatores que, porque a prece não vai intervir em nada das penas dos seres sofredores, portanto, e dão este argumento da imutabilidade dos decretos divinos. Nesse modo de raciocinar, há uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Portanto, quem acredita neste princípio é de facto por falta de conhecimento. Essa lei revela-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem já se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme, ao contrário, aos atributos divinos. Portanto, lendo o livro dos Espíritos, onde está lá escrito que, de facto, nós vamos adquirindo os conhecimentos sobre a vida espiritual à medida que o nosso desenvolvimento intelectual e, sobretudo, moral nos permita entender a verdade. Segundo
dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena só terminará quando esse tempo for passado. Portanto, mais uma vez, Allan Kardec nos leva a pensar logicamente para chegar à sua conclusão. Mas quem é que pode afirmar que ele então não possua melhores sentimentos? Não é? Como é que nós sabemos que o condenado não melhorou? Não aprendeu com aquele, entre aspas, castigo? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele seja tão mau como antes? Como é que nós vamos ter essa noção, esse conhecimento? No primeiro caso, diz Kardec, seria manter na dor do castigo, um homem que volveu ao bem. Portanto, este arrependeu-se, mas então temos que dar-lhe outra oportunidade. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. Portanto, vejam que de facto não podemos proceder de igual para todos aqueles que foram condenados, digamos assim. E então, Allan Kardec diz que a lei de Deus é muito mais previdente, justa, equitativa, misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, uma duração. Então, vamos lá ver em que é que se resume a lei de Deus. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. E a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Esta é realmente a conclusão mais importante de tudo aquilo que dissemos até agora. Tudo aquilo que nós estudamos nos itens anteriores foi de facto para chegarmos a esta conclusão, para refletirmos sobre ela, porque é esta mensagem a mais importante deste capítulo. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Portanto, se nós cometemos uma falta pequena, sem pouco, digamos que não vai prejudicar o próximo, não é? Fundamentalmente temos que pensar no próximo. Essa punição não pode ser tão grande, tão forte, nem tão duradoura como alguém que faz realmente um mal à sociedade, à sociedade em que vive, à humanidade. Compreendem? Não é? Nós próprios, na justiça dos homens, temos isso. Uma coisa é roubar uma galinha ou roubar um chocolate do supermercado e outra coisa é desencadear uma guerra. Infelizmente temos visto isso ultimamente, não é? Terminar de uma forma violenta com aldeias, com etnias. Portanto, são crimes completamente diferentes e se nós, homens, já chegamos à conclusão que também têm que ser punidos de forma diferente, então Deus, que está muito acima de nós todos, com a sua infinita justiça e bondade e misericórdia, terá certamente uma forma de punir ainda mais perfeita. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e do seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto tempo quanto a obstinação no mal. Seria perpétua
Se perpétua fosse obstinação, dura pouco. Se pronto, é o arrependimento. Então, o que é que temos aqui? Temos aqui que o homem, se assim quiser, pode diminuir a duração das suas penas. Não é? E pode, desde que se arrependa verdadeiramente, mostrar a sua vontade em mudar, em se transformar e passar a seguir o caminho do bem. E isso é um sinal importante para que Deus, que é infinitamente misericordioso e que temos também sempre à nossa volta os nossos benfeitores que nos intuem e que nos dizem qual o melhor caminho a seguir. Desde que o culpado clama por misericórdia, Deus ouve-o e concede-lhe a esperança. Portanto, há sempre uma oportunidade. E se nós virmos, e se nós pensarmos que, de facto, na doutrina espírita, temos como pilar a eternidade da alma, não é? Portanto, chegamos a esta conclusão. Temos sempre uma nova oportunidade. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Portanto, o arrependimento não é suficiente. Nós temos que ser colocados perante uma situação igual, não é? E sabermos ultrapassá-la, resistir a essa tentação, e para que, de facto, essa prova seja superada. Portanto, não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, porque o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Portanto, cá temos o livre-arbítrio sempre. Não é? Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Portanto, isto também é muito importante pararmos aqui para deixarmos de ter aquela atitude do tudo me acontece, eu sou um desgraçado, porque é que isto me aconteceu a mim? Não é? Nós somos sempre os responsáveis por aquilo que nos acontece. E se não foi alguma falta cometida nesta vida, teria sido certamente uma falta cometida em vidas anteriores, e só agora é que nós podemos estar preparados para superar e para reparar essas faltas, ou então já tentamos em vidas anteriores repará-las e não fomos capazes de o fazer. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes falta ao homem é a vontade, a força e a coragem. E escrevemos ali Lei do Progresso porquê? Porque, de facto, as almas que hoje são sofredoras, se conseguirem esforçar, arrepender e ter vontade de melhorar, vão certamente evoluir. Não é? Porque isso é que é a lei do progresso. Há uma evolução que está descrita em todos os livros do Allan Kardec, e essa evolução é para um estado de felicidade total. Para um estado em que estamos como espíritos
desejados materializados, não temos as paixões, não temos estas nossas tentações próprias de sermos ainda espíritos atrasados e, portanto, pela nossa própria vontade, pelo tal livre-arbítrio, pelas escolhas que fazemos e pela lei do progresso, podemos atingir a felicidade suprema, se tivermos a vontade, a força e a coragem. Se através das nossas preces lhe inspiramos essa vontade, aos tais espíritos sofredores que falávamos, se o ampararmos e animarmos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que ele carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução de uma outra lei, a lei de amor e de caridade. Desse modo, Deus permite-nos participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Portanto, o que nós pedimos nas nossas preces a Deus não é que este modifique, seja o que for, é que nós possamos ser caridosos, que nós possamos ajudar o próximo através das nossas preces, ou através de qualquer outra ação que seja para o bem daquele que sofre. Trouxemos aqui o céu, este livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, porque consideramos que esta parte do Código Penal da Vida Futura se enquadra bem neste tema do sofrimento, das penas. Portanto, eu chamo de novo a atenção que estamos a falar para os espíritos, não já na vida corporal, mas na vida espiritual. E são 33 itens que este Código Penal da Vida Futura tem, mas trouxemos apenas aqueles que achamos mais relevantes e de acordo com o tema de que hoje falamos. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Faz sentido, não é? Portanto, de facto, a vida corporal e a vida espiritual não são estanques. Passa-se exatamente a mesma coisa. Somos iguais, sobretudo nos primeiros tempos da vida espiritual. E isto, portanto, o que nós somos aqui é o que nós vamos ser lá. A menos que façamos o possível, os nossos esforços para que melhoremos de maneira a que quando passarmos para a vida espiritual sejamos já espíritos mais evoluídos, porque de facto esse é que é o verdadeiro objetivo da nossa encarnação e da nossa vida na Terra, não é? Nós vimos aqui para passarmos provas, para passarmos adversidades, que são o resultado do nosso crescimento como espíritos. Certo? Então diz Kardec que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação do gozo, sendo que o gozo será ter a felicidade, não é? Ter a felicidade eterna, assim como toda a qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Está bem explicado, não deixa dúvidas, pois não? Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis e
inevitáveis e nenhuma única boa qualidade que não seja fonte de Deus. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. Portanto, isto não é só falar de penas e de faltas cometidas. Não, também é falar das boas ações que nós cometemos, daquilo que fizemos de bem enquanto estivemos na Terra, da forma como ajudamos o próximo, da forma como nós próprios tratamos de nós e da nossa alma e nos fomos transformando de maneira a sermos melhores. Portanto, isso também é uma situação que vai ser premiada, como é óbvio. Não falamos só de penas, portanto, falamos também de gozos eternos e de felicidade. O meu computador agora bloqueou. Bloqueou mesmo. Do progresso, toda a alma tem a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do mal, segundo os seus esforços e a sua vontade. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe-os no seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Portanto, vejam que, de facto, a bondade de Deus é de tal ordem que somos nós próprios que nos esforçamos, somos nós próprios que evoluímos e Deus, apesar de termos sempre quem nos auxilie desde que o passamos, desde que pedimos auxílio para conseguirmos contornar aquilo que ainda temos hoje, que são as tentações, as paixões materiais, desde que conseguimos então elevar o nosso espírito e que o nosso pensamento atinja de facto os nossos espíritos superiores, teremos sempre ajuda. Mas essa ajuda é mérito nosso. O sofrimento está vinculado à imperfeição, como o gozo à perfeição. A alma carrega o seu próprio castigo em toda a parte onde se encontra. Não é preciso para isso um lugar circunscrito. Portanto, aqui os espíritos referem-se ao inferno. Assim como nós também tínhamos, agora já não temos, mas tínhamos a imagem de um Deus humanizado, também tínhamos a imagem de um inferno num local, não é? Que havia só fogo e coisas más a acontecer. Não. O inferno está dentro de cada um de nós. Está na nossa alma. É a nossa consciência que não está tranquila porque nós procedemos de forma diferente daquilo que a nossa consciência nos ditava. Portanto, por onde quer que nós vamos, levamos o inferno connosco, assim como levamos as nossas dores. Como o céu está em toda a parte onde há almas bem-aventuradas, não é? Portanto, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, aquilo que nós temos de bem connosco próprios, isso está dentro de nós. Não é preciso ir para local nenhum. Neste caso seria um spa, digo a brincar. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem de que se é capaz, e eu sublinho isto, não fazer o bem de que se é capaz de fazer é resultado de uma imperfeição. Portanto, isto o que é? É o nosso egoísmo, é a nossa indiferença. É quando nós passamos na rua e alguém está caído e nós não vamos lá ajudar a levantar. Não é? Estamos cheios de pressa e continuamos à frente e fazemos de conta que nem vimos. Depois chegamos e dizemos: ai, que coisa, fiquei tão impressionado, caiu lá uma senhora na rua. Que é a nossa consciência a acusar-nos que devíamos ter feito alguma coisa e não fizemos.
Se toda a imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Passamos à frente. Vamos agora para o 9. Toda a falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não o for numa existência, sê-lo-á na existência seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Aquele que a resolve na existência presente não terá de a pagar uma segunda vez. Portanto, aqui não adianta fugir. Não adianta fugir para o outro lado do mundo, não adianta esconder-nos, porque de facto Deus tudo sabe e portanto tudo aquilo que nós cometemos será de facto reparado, se não for nesta existência, noutras, porque é para isso, uma vez mais, que vos digo que estamos aqui na Terra, que encarnamos. O espírito sofre apenas das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Portanto, se alguém tinha dúvidas que chegávamos ao mundo espiritual e não fazíamos nada, realmente estamos sempre a trabalhar no mundo espiritual. Sempre a trabalhar. O eterno descanso não é, de facto, a realidade. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes das nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes, portanto, nas anteriores. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode dar lugar a expiações diferentes. Porquê? Porque, tal como na lei terrena, há circunstâncias atenuantes e agravantes para que sejam tomadas em conta. Em relação à natureza e à duração do castigo, não há nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda a falta recebe a sua punição e toda a boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado e o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é, de facto, um aperfeiçoamento sério, efetivo, um retorno sincero ao bem. Mas, portanto, o arrependimento não é suficiente, como veremos um bocadinho mais à frente. Uma condição dos espíritos inferiores é não verem o termo da sua situação e crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. Portanto, vejam de facto o sofrimento que estes espíritos passam quando cometem as tais faltas que são importantes, Deus sabe muito bem quais é que elas são. E então, aqui está do que falávamos, o arrependimento é apenas o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Portanto, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. E o arrependimento pode ocorrer a qualquer tempo e em todo lugar. Quanto mais tarde surgir o arrependimento, obviamente, maior e mais duradouro é o sofrimento. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm o seu anjo guardião, que vela por eles, que se esforça por suscitar neles bons pensamentos, vejam isto, o desejo de progredir e de reparar, numa nova existência, o mal que fizeram. Esse guia protetor age sempre de maneira oculta, não exerce nenhuma pressão, portanto, no fundo, quem toma as decisões é o próprio homem. O que precisa é de estar atento às orientações que os espíritos benfeitores lhe dão, porque eles estão sempre lá, nós nunca estamos sozinhos.
O espírito deve aperfeiçoar-se pela sua própria vontade e não por coerção. Era isso que dizíamos. E desde que dê um passo, seja ele pequenino, sente de imediato o efeito. Esse efeito que lhe vai diminuir o sofrimento. Portanto, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Portanto, o sofrimento está vinculado à imperfeição, dizíamos. Toda a imperfeição e toda a falta que dela decorre traz o seu próprio castigo, pelas suas consequências inevitáveis, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e para cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pela sua vontade, poupa a si mesmo os males que delas decorrem e assegura a felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Era isto que tínhamos para dizer hoje. Não sei se querem levantar alguma questão. Uma mesma falta cometida por estatuto de consciência diferente entre os seres tem a mesma penalidade? Repita a pergunta. Por exemplo, uma pessoa que mata um animal para comer e o outro mata por um prazer. Lá está as atenuantes de que falávamos, não é? Não, mas os dois têm consciências diferentes. A pessoa que matou por prazer tem uma consciência até mais elevada sobre a espiritualidade, sobre o entendimento das leis morais. A penalidade é a mesma? Claro que não. A intenção não foi a mesma. Não é? Portanto, a falta cometida tem que ser também julgada, entre aspas, de forma diferente. Então, podemos concluir que a nossa elevação moral de consciência nos cabe ser mais ainda assertivo nas nossas decisões. Quanto maior for o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade, certo? Obrigado. Vamos então concluir o estudo de hoje. Fecha. Vamos fechar os olhos, aproveitar estes momentos para refletir sobre os temas de que falamos hoje, fundamentalmente da nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados, nas nossas ações que se desviam do caminho do bem, que se desviam das mensagens de amor e caridade que o nosso querido Mestre nos deixou, sentirmos a responsabilidade que o conhecimento nos dá e pensarmos na eterna misericórdia do nosso Pai, Deus, que nos deu todas as possibilidades para que os nossos espíritos se elevem até atingirmos a felicidade plena. São cada vez mais os instrumentos que conhecemos para atingirmos essa realidade. E pedimos então ao nosso Pai, Criador do Universo, Criador de todas as criaturas, ao nosso querido Mestre, Jesus, que nos auxilie
que nos intua no nosso caminho, para que possamos fazer todo o bem que podemos às pessoas que nos rodeiam, aos seres com quem convivemos, sejam eles humanos ou não, e sobretudo que possamos também interferir na vida deste planeta vivo que nos foi entregue como nossa casa. Pequeninas ações que nós possamos fazer todos os dias, todas somadas, são muito importantes para que possamos velar pela saúde deste planeta maravilhoso que nos foi entregue. Aproveitamos também para pedir por todos os espíritos sofredores da vida terrena e da vida espiritual. Dirigimos-nos a eles com toda a bondade, com toda a caridade e pedimos para que eles despertem, para que eles ouçam as mensagens maravilhosas de paz, de amor, que nos são dadas pelo nosso Mestre querido e que são reiteradas pelos nossos benfeitores, que sempre nos amam. E nesta época tão especial que já vivemos, que já sentimos, do nascimento na Terra do nosso querido e amado Mestre, vamos pedir também pelas crianças. Por todas as crianças que vivem, que nascem em condições menos boas, em condições de pouca salubridade, no meio de locais com poucas capacidades de lhes dar todo o apoio para que possam se tornar-se em seres felizes e atuantes. E envolvidos por este espírito tranquilo, sereno, que aqui partilhamos, vamos dar graças a Deus por esta oportunidade. Vamos pedir bênçãos para todos aqueles que trabalham no bem. E agradecemos, Senhor, uma vez mais, a oportunidade que nos deste de ainda nesta vida termos acesso a todos estes conhecimentos. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada.